Boa tarde aos presentes. Hoje teremos mais uma apresentação, nesse caso, um estudo sequencial do ELSA Brasil, trabalhando na linha do envelhecimento cerebral. Esse é um projeto que é coordenado pela professora Alessandra Carvalho Goulart, com um projeto temático FAPESP, e hoje, terá apresentação pelo Carlos Leandro da Silva dos Prazeres, e lembrando que é um projeto que envolve muito o Instituto de Radiologia, Departamento de Radiologia da Faculdade de Medicina. Carlos, por favor, tome a palavra. Então, olá, pessoal, boa tarde. Pode chamar de Leandro, meu nome é Carlos Leandro, mas todo mundo chama de Leandro, então tá ótimo. Bom, esse projeto, ele faz parte da minha tese de doutorado, tá? Eu gostaria de agradecer a doutora Alessandra, a doutora Isabela, pelo convite. Gostaria de fazer um agradecimento especial também à minha orientadora, a Maria Otadui, e a Cláudia Leite, pelo carinho e por tudo. Bom, o nome do projeto é intitulado como Brain Age Gap, avaliando o envelhecimento cerebral em uma amostra brasileira de superagers. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual a idade do cérebro de vocês? É uma pergunta meio complicada, né? E às vezes a gente pode perguntar também, por que existem alguns idosos que eles fazem de tudo, têm uma memória muito boa, melhor do que a minha, inclusive, e por que é que eles são assim? Por que é que idosos da mesma idade, eles não conseguem fazer isso que esses idosos conseguem? Então, essa foi essas perguntas me estimularam a desenvolver esse trabalho, tá? Atualmente, ele se encontra na versão 0.3, tá? Aliás, esse trabalho que eu vou apresentar se encontra nessa versão, e atualmente ele se encontra no 0.5, tá? 0.3 porque, como vocês vão ver mais para frente, ele aborda particularmente a morfometria, espessura cortical, volume cortical, como features preditoras, ou seja, características para predizer aquele desfecho, tá? Na versão 0.4, a gente inclui já outras modalidades de imagem, por exemplo, ressonância magnética funcional, DTI, tá? Então, porém, a gente teve algumas dificuldades nessa versão, em termos de reprodutibilidade e escalabilidade, porque o código ficou tão grande que aí, para acrescentar coisas, para acrescentar funcionalidades a mais, ficou um pouco complicado. Então, a gente está reestruturando a arquitetura do algoritmo, tá? Bom, basicamente isso. Eu gostaria de deixar claro que não existe conflito de interesse nessa apresentação. E, bom, basicamente, a gente ouve falar bastante, né, de inteligência artificial, machine learning. Isso está repercutindo muito hoje em dia. E, aliado a isso, com os métodos de neuroimagem, mais especificamente por ressonância magnética, a medicina personalizada ela tem dado um passo à frente em relação aos tempos que não havia essa tecnologia. Por exemplo, tem algoritmos que fazem a classificação de doenças, segmentação de patologias na imagem, e a gente está usando o machine learning aqui para determinar um biomarcador. Tá? E o nome desse biomarcador é o Brain Age Gap. Na nossa convenção, o Brain Age Gap ele é basicamente a idade prevista do cérebro do indivíduo menos a idade cronológica desse indivíduo. Ou seja, em outras palavras, por exemplo, se você tem um idoso que ele tem uma performance cognitiva muito boa, teoricamente é para ele ter esse Brain Age Gap negativo. Ou seja, a idade prevista é menor do que a cronológica. Tá? Esse Brain Age Gap não é um marcador, ele está sendo muito pesquisado hoje em dia, mas ele não é um marcador novo. Tá? Só que tem algumas limitações. Por exemplo, o uso de uma amostra brasileira ele é pouco usado, tá? Ele é pouco abordado nas cortes internacionais que fazem pesquisa com esse tipo de biomarcador.
Outra coisa é a inclusão da estimativa de incerteza, porque a maior parte deles não agregam esse tipo de informação à predição. Tá? Isso é muito importante, porque se você vai usar clinicamente esse biomarcador, ele precisa dar uma segurança para aquele profissional de saúde que ele está dando uma estimativa correta ou não. Tá? Você precisa agregar o quanto você pode confiar naquela informação. Então é importante que tenha essa informação, e a maior parte dos trabalhos não tem esse tipo de informação agregada. Tá? Então, para sintetizar, o objetivo desse trabalho é desenvolver esse biomarcador na população brasileira, que tem uma performance boa, uma performance preditiva boa, e que ele seja muito útil, principalmente nesse subgrupo de superagers. Para a confecção desse trabalho, a gente está usando uma amostra de sujeitos que veio do estudo ELSA Brasil, mais precisamente o braço chamado ELSA Cérebro, tá? E mais especificamente no centro de pesquisa aqui em São Paulo, tá bom? O N total de indivíduos processados, quando eu falo processado, cujas métricas, essas medições do cérebro dos indivíduos já foram feitas. No caso, a gente está considerando 250, tá bom? Todos esses indivíduos, as imagens foram coletadas em apenas um centro, que é o INRAD, com 250 sujeitos. Adicionalmente, o grupo ELSA também, além das imagens, coleta outras informações, como é o caso dos dados neuropsicológicos, clínicos, sociodemográficos, psicossociais e entre outros. Bom, e essa é uma etapa, a divisão do treino-teste é uma etapa fundamental para o desenvolvimento desse biomarcador, o desenvolvimento do modelo de machine learning, porque ele que fala qual a porcentagem do N é destinado para treino e qual é destinado para teste. Para explicar isso melhor, vamos imaginar uma divisão desse N total em dois grupos. Um grupo com menores de 70 anos e um grupo maior de 70 anos. Tá? Para os menores de 70 anos, a gente está utilizando aqui o testes neuropsicológicos para fazer essa medição de performance cognitiva, tá? Então, o que é que nós fizemos? Para esse grupo de menores de 70 anos, nós padronizamos o resultado desses testes neuropsicológicos relativos à cognição, tá? E depois calculamos a média da performance em todos esses testes. Os indivíduos que tiveram Z-score entre -1 e 1 foram considerados ok. Uma performance cognitiva, digamos que ok para a idade deles, tá bom? E aí nós fizemos o quê? Pegamos esse grupo que está entre -1 e 1, separamos 80% para treino e 20% para teste. Treino que eu falo é o treino do algoritmo, da IA, propriamente dita. E teste é para medir basicamente a performance dela, tá? A reprodutibilidade dela na transição do treino para o teste. Já para o grupo de maiores de 70 anos, você teve os superagers, que eles são indivíduos com uma performance cognitiva muito superior à idade deles, mas precisamente performance cognitiva no sentido de memória tardia, tá? E tiveram os indivíduos controles desses superagers. Esses indivíduos controles, maiores de 70 anos, eles foram deslocados para o treino-teste, tá? Já os superagers, eles foram isolados para que a gente possa medir a utilidade desse algoritmo. Bom, e aqui está o coração desse projeto, tá? Claro, eu não vou mostrar isso de uma vez só, senão vai ficar muito poluído, mas, de forma geral, o que é que nós temos aqui na metodologia do trabalho? A gente tem a aquisição das imagens, o controle de qualidade dessas imagens, em termos de aquisição. Nós temos a extração de métricas dessas imagens, por exemplo, espessura cortical, volume cortical, volume subcortical, tá? Temos também, nesse trecho aqui, o treino do modelo, propriamente dito, e aí nós usamos vários modelos e escolhemos o melhor,
tá? E por fim, nós temos a estimativa do Brain Age Gap de cada indivíduo. Bom, vamos abordar isso por etapas. A primeira etapa, a aquisição, nós temos, para esse trabalho, as imagens ponderadas em T1, que são imagens mais estruturais, e com elas a gente consegue medir a espessura cortical, volume subcortical, o volume das regiões corticais, e basicamente é isso. Mas é válido ressaltar que a gente processou não só as imagens em T1, mas as funcionais e as de DTI. Esse tipo de imagem, mais especificamente a funcional, por exemplo, você mede a conexão de uma área cerebral com a outra. E a depender do problema que esse indivíduo tenha, ocorrem desconexões nessas relações, essas associações entre essas estruturas cerebrais, em termos funcionais. Já o DTI, a gente consegue medir como é que está a relação entre estruturas de forma estrutural, o trato que está ligando as duas, tá bom? Ok. É válido ressaltar que aqui está um INRAD, onde todas as imagens foram adquiridas, mais especificamente o 3 Tesla. Já no caso do 7 Tesla, essas imagens foram adquiridas no PISA, que ele está situado na Faculdade de Medicina. Tá, o próximo passo é fazer o controle de qualidade clínico dessas imagens, porque não adianta nada a gente pegar uma imagem ruim e colocar dentro do modelo as features, as métricas extraídas dessas imagens ruins dentro do modelo. Isso só vai adicionar um fator confundidor à previsão desse algoritmo, tá? Então a gente tem que realizar um controle de qualidade. E nisso a gente mede o ruído da imagem, a resolução espacial, enfim, entre outras coisas. Tá bom. E aí eu usei um algoritmo bastante especial para retirar os outliers, que ele se chama Isolation Forest. No caso, a gente vai colocar essas métricas de controle de qualidade, né, os resultados do controle de qualidade para cada imagem, para cada indivíduo, melhor dizendo, e aí, basicamente, o que esse algoritmo faz? Ele tira esses outliers, tá bom? De uma forma bem simples. Posteriormente, com essas imagens boas em mãos, a gente vai realmente medir o que a gente conseguir daquela imagem. Uma das coisas que a gente consegue medir é espessura, profundidade sucal, curvatura, espessura cortical, volume. Mas para esse estudo a gente está usando basicamente espessura cortical e volume. Depois a gente aplica a pipeline padrão do machine learning, que seria limpar os dados, normalizar determinadas medições. Por exemplo, uma pessoa que tem a cabeça maior, se você põe só essa feature, só essa característica, ela vai carregar consigo um viés. Por isso que é interessante que a gente normalize isso pelo volume total intracraniano. E nessa etapa foi o que a gente usou, tá? Bom, posteriormente, no treino desses algoritmos, mais especificamente o Randall Forest, Support Vector Machine, entre outros, nós usamos parâmetros em cada um desses, treinamos e em seguida avaliamos a performance desse algoritmo. Para cada combinação de parâmetros, a gente mediu a performance do algoritmo em si. Tá? Para que isso? Para escolher o melhor modelo. Tá? E em seguida, escolhendo o melhor modelo, a gente aplica algumas bibliotecas que elas são responsáveis para dar a informação de incerteza e também para dar informação de justiça algorítmica. Tá? Bom, posteriormente, aí aqui eu falei mais ou menos o padrão que é feito, o que é comumente feito, tá? Só que para esse trabalho a gente usou uma estratégia um pouco diferente. A gente usou esse algoritmo de otimização de processos gaussianos. É um nome muito bonito para dizer assim, você vai colocar vários parâmetros, ao invés de você testar a combinação de todos por todos, a gente segue uma combinação de parâmetros mais otimizada, e aí a gente descobre qual é o melhor algoritmo de forma mais rápida. Só que aí a gente expandiu. Ao invés de combinar apenas os parâmetros desses
desse treinamento e avaliação aqui, nós testamos os parâmetros de todo o pipeline. Ou seja, um exemplo, para a feature entrar no modelo, ela tem que ter uma correlação com um determinado limite para essa feature mais associada com a idade entrar. Tá? Mas aqui, nesse fluxo, a gente escolheu o threshold mais adequado. Tá? Então, o próprio código, ele escolhe qual threshold usar. E não só para a correlação, mas para todas as etapas do programa. Então, é meio que uma validação mais ampla. Para medida de performance, nós usamos um erro quadrático médio, uma medida de erro, tá? Da estimativa dessa predição, dessa regressão. O 1 menos PICP, no caso o PICP para medição de incerteza, e essa Max Statistical Parity para preconceito algorítmico, tá? Para medir isso também, porque a gente não quer algoritmo preconceituoso operando clinicamente, né? Bom, então o algoritmo vai fazer mais ou menos isso aqui, tá? Você tem uma função real, digamos assim, mas não real no sentido matemático, tá? Que opera na realidade. E esse código, ele, com base em algumas estimativas de valores, ele vai procurando o valor mínimo dessa função teórica, tá? Então, foi basicamente isso que a gente usou para chegar nas iterações mais rápido, tá? Bom, e por fim, o algoritmo que saiu melhor foi o Gradient Boosting. E depois, com essas predições em mãos, tá, a gente determinou o Brain Age Gap. Bom, depois dessa parte metodológica um pouco pesada, vamos para os resultados. Aqui, como a gente pode ver, nessa parte, eu não sei se, acho que dá para ver roxo, rosa, tá? É o grupo de teste, tá? Naquele que está todo mundo com a performance ok. Então é esperado que o Brain Age Gap deles seja 0, tá? Só que nada é perfeito, né? Você vai ter uns valores muito próximos de 0 aqui na predição da idade, tá? Enquanto esse azul aqui, ele é o grupo de super agers. Então, cara, é exatamente isso que está mostrando. O conceito de super ager está sendo explicitado aqui nesse gráfico. A gente tem essa curva em azul um pouco está distante dessa curva aqui em rosa. Então, o Brain Age Gap deles é mais negativo, tá? E esse modelo mostrou justamente isso. Só para vocês terem uma ideia, o bag médio desse grupo rosa aqui, ele é de menos 0,79, enquanto o Super Ager foi para menos 7,57. Então é quase 7 anos de diferença médio dos dois grupos, tá? Bom, e enquanto isso, o erro da avaliação da performance do algoritmo foi para 3,7. Na literatura, vai entre 1 e 7. Considerando o N que a gente usou, isso está muito bom, sabe? Porque na literatura, geralmente os caras usam o UK Biobank de milhares de imagens. E aqui não, a gente usou as imagens que a gente tem até agora e já deu um resultado bem legal. Bom, esse gráfico aqui ele mostra as features mais significativas para a predição do modelo, tá? Então, o que acontece na realidade? Quando a gente vai envelhecendo, a gente tem fenômenos de poda sináptica, afinamento cortical, alargamento dos ventrículos, e isso tudo, interessantemente, foi demonstrado aqui por esse gráfico. Vamos tentar entender o que é que ele está mostrando para a gente. Nessa parte positiva aqui, do lado direito, ele mostra a importância daquela feature para o aumento da idade cerebral. Enquanto esse lado esquerdo aqui, ele mostra a importância da feature para o oposto disso, sabe? Tipo, mais para o atraso desse envelhecimento. Já esses pontos, eles podem ser azul ou rosa. Azul quer dizer que é um valor maior. Ou seja, nessa feature aqui, nessa característica aqui, é o terceiro ventrículo. Ele está mostrando o quê? Que um valor maior desse ventrículo, desse alargamento, ele mostra
que é importante para a predição de idades cerebrais maiores. Isso condiz com a literatura. Por exemplo, outra coisa é espessura aqui, dessa parte, dessa região do cérebro. O que é que acontece? Quando a gente vai ficando mais velho, vai havendo um afinamento cortical. E é isso que ele mostrou. Quanto menor o valor dessa espessura, maior a importância para a predição de idades cerebrais maiores. Então, isso fica bem explicitado nesse gráfico. Outra coisa interessante são as hipointensidades da substância cinzenta, tá? A gente vê bastante algumas pesquisas falando de hiperintensidade, né? Só que aqui, no caso, foi hipo. E aí, com o aumento dessas hipointensidades, elas têm uma importância maior para estimar idades cerebrais maiores, tá? Então, por fim, o que eu posso dizer desse modelo é que ele teve uma performance muito boa, levando em consideração a literatura atual. Ele foi sensível para detectar esse bag negativo dos superagers, só que tem algumas limitações. A gente precisa trabalhar melhor no controle de qualidade, a gente precisa aumentar o N, tá? Isso está sendo aumentado pouco a pouco, à medida que mais imagens vão sendo coletadas no projeto ELSA Cérebro. E o que a gente está fazendo agora? A gente está juntando esforços, tanto para processar as imagens, as imagens que estão sendo coletadas, mas também fazer o controle de qualidade delas, tá? Só que esse controle de qualidade que a gente está fazendo agora não é o controle de qualidade da aquisição da imagem em si, e sim do processamento. Porque no processamento da imagem envolve vários fatores. Por exemplo, a segmentação correta da estrutura. Por exemplo, uma estrutura está redonda, às vezes ele pode deslocar um pouco para o lado, e isso é algo que a gente quer controlar para dar para o algoritmo menos ruído possível, tá? E o que a gente está fazendo? Na hora de processar, nós temos alguns reports. É válido ressaltar que para cada indivíduo processado, a depender do que a gente quer, por exemplo, o DTI, leva cerca de 5 horas, então é muito tempo. Acho que vai levar meu doutorado todo para processar isso mesmo. Bom, e aí o que a gente faz? Pega cada relatório de controle de qualidade que é gerado por essas pipelines, e aí a gente está usando, a gente armazena. Depois, o que aconteceu? Eu criei um algoritmo que ele é meio híbrido. Ele tem uma entrada escrita e tem uma entrada também de imagem. E aí eu pedi para ele, faz tal coisa e diz para mim se a qualidade está ok ou não está. Se não tiver, explica o motivo. Tá? Então, ele já está fazendo isso, só que a gente precisa validar ele. Tá? Não é um algoritmo que a gente encontra muito na literatura, tanto que eu estou sofrendo para encontrar algo do tipo, mas já é um avanço grande para a comunidade, tá? Se isso der certo na validação. E o que a gente pode trabalhar no futuro, né? Trabalhar com o Brain Age Gap, e por isso é que a gente está reestruturando essa arquitetura do algoritmo, justamente para encaixar essas novas coisas que a gente pensar no meio do caminho, tá? Como é o caso dessa. A gente fazendo o Brain Age Gap por região. Tá? Basicamente o quê? Você calcula o Brain Age Gap para cada região, tanto independente de que modalidade for, tá? Se for anatômica, se for estrutural, se for funcional. Para cada região dessa vai ter um Brain Age Gap. Depois a gente integra tudo para fazer um Brain Age Gap global. Tá? E aí permite a gente saber como é que esse Brain Age Gap se comporta por região e por modalidade de imagem que a gente está trabalhando. E aí, posteriormente, com isso em mãos, tá? A gente pode trabalhar uma área muito nova, que se chama gêmeos digitais, que é basicamente fazer o quê? Um cérebro virtual, tá? A gente pega essas estimativas de Brain Age Gap e tenta retornar de alguma forma ao início da predição. Ou seja, se você tem um Brain Age Gap de 0 para aquela idade, para, sei lá, 40 anos, a gente pode voltar às características iniciais e ver qual é o cérebro que tem um gap perfeito de 0 naquela idade de 40 anos. Então, o que é que isso vai permitir a gente fazer? Alterações sintéticas. Se você aumenta, por exemplo, a espessura no hipocampo,
ou então diminui a espessura em algum córtex. Aliás, o volume do hipocampo diminui a espessura em algum córtex. Qual é o impacto disso para a predição do Brain Age Gap? E, ao mesmo tempo, a gente pode até fazer assim. Por exemplo, se aquele indivíduo ele começa a praticar um esporte, qual que é a probabilidade daquele Brain Age Gap dele mudar? Tá? Então, isso são perspectivas bem complicadas, mas possíveis de serem feitas depois que a gente faz essa estimativa do Brain Age Gap regional. E é isso, pessoal. Aqui são as referências. Aqui eu gostaria de agradecer ao Grupo ELSA Brasil pela oportunidade, pelo convite. E é isso, agradecer às instituições que estão fomentando a pesquisa e agradecer também a presença de vocês. Muito obrigado. Bom, os nossos seminários de pesquisa, a gente trabalha do zero ao infinito, né? Nós temos uma gama porque o nosso centro de pesquisa trabalha em muitos setores, em muitas disciplinas, né? Hoje realmente é uma coisa extremamente de ponta, né, que está surgindo agora. Então nós estamos abrindo aqui. Então eu estou passando para a Alessandra. Ale, por favor. Obrigada, professor Lutufo. Agradecer a oportunidade da gente mostrar aí um pouquinho o que nós estamos realizando nesse projeto temático. Primeiro, né, também elogiar aí a apresentação do Leandro, né, ele vem apresentando para a comunidade científica aí os primeiros resultados sobre essas análises inovadoras que estão sendo feitas, na verdade, começando aí no mundo todo, né, Leandro, e ele está sendo o precursor no Brasil, então é legal que vocês saibam disso, para vocês perguntarem aí o que vocês tiverem de interesse, que é muito interessante mesmo na amostra do ELSA, que é onde a gente conseguiu um bom número de indivíduos super-agers, super-idosos, que tem uma memória tardia, né, só para definir melhor para vocês, que é isso que o Leandro quer mostrar. Como eles são bons em funcionalidade, teoricamente, né, pela definição de super-agers, que seria a memória tardia igual ou maior que indivíduos 20, 30 anos mais jovens, a ideia, a gente quer saber se estruturalmente e funcionalmente, a principal pergunta do Leandro vai ter um Brain Age Gap também no cérebro dele? O cérebro dele vai ser mais novo e ele já está descobrindo, ele foi até modesto, mas é quase 8 anos de diferença com a idade cronológica, basicamente é isso. E aí, a partir daí, a gente vai não só parar nas estruturas e a parte funcional do cérebro, mas a gente vai querer correlacionar com todas as variáveis de exposição que nós temos no ELSA, desde o baseline, né, de 2008, para ver quais influenciam mais, quais são os fatores genéticos associados com esse padrão de super-agers. Então, a gente quer ampliar realmente a definição dos super-agers. Então, o Brain Age Gap é muito importante, porque aí a gente vai definir que estruturas que participam mais de ter um cérebro bom, né, com uma idade cronológica menor, com a idade cerebral menor do que a idade cronológica, né? Enfim, parabéns, viu, Leandro? Aí agora as perguntas para ele aí. Se você estiver com alguma dúvida, Leandro, só me passa, tá? Tá bom. Então eu vou passar para a Juliana. Juliana, por favor. Oi, boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Meu nome é Juliana, eu sou médica neurocirurgiã, faço doutorado no departamento de neurologia. Parabéns, Leandro, pelo projeto. Muito bonito. E eu trabalho com pacientes com Parkinson, eu achei super interessante o seu projeto. E eu queria saber se pode ser utilizado como um indicador preditivo para a doença neurodegenerativa, como Alzheimer e Parkinson, e se vocês vão associar isso com alguma escala com relação a essas doenças, para ter aplicabilidade clínica para esses pacientes, né, como, por exemplo, Parkinson e Alzheimer. Perfeito, Ju. Tudo bem? Então, a depender de qual modalidade você está escolhendo, ele vai ter uma utilidade maior, sabe? Por exemplo, a literatura atual mostra que tanto as estruturais, né, que aí eu me refiro as features morfométricas e as de DTI, elas têm
tem uma performance e uma utilidade muito grande, principalmente para essas doenças. Porque as alterações que os pesquisadores conseguiram identificar, elas surgem justamente com o aumento da idade. Então, tanto o Parkinson quanto o Alzheimer são fenótipos que são identificados muito bem com o Brain Age Gap. Então, parabéns pelo projeto, muito bonito. Obrigado. Mais algum comentário? Alguma pergunta? Olha, eu vi isso daí, eu fiquei um pouco assustado, porque eu me lembrei de uma situação bizarra nesse país. Como vocês sabem, em 64 houve uma ruptura do regime democrático, né, da República Democrática, e ele ficou sendo um estado de exceção, mas que foi piorar muito em 31 de dezembro de 68, com a edição do AI-5. Mas até 12 de dezembro ainda existia habeas corpus e vários princípios constitucionais ainda não tinham sido maculados. E em setembro de 69, há o famoso sequestro do embaixador americano no Rio de Janeiro. E um dos envolvidos, o César, ele tinha 16 anos. Né? Ele servia de apoio lá, comprava pão, alguma coisa assim. Né? No filme, lá, o 4 Days of September, como é que chama em português? Esqueci o nome. Ele aparece lá. E ele é preso com 16 anos. E os advogados imediatamente falam que ele não pode ser preso pela Lei de Segurança Nacional, porque ele era menor de idade. Né? E aí, o outro lado, que ainda não estava totalmente abrutalhado, começou a falar, é verdade, então ele tem que ser solto, ele tem que ir para o juizado de menores. Né? Começou um negócio desse. Aí houve uma ideia sensacional. Né? Eles queriam submetê-lo a um teste de QI, né, o quociente de inteligência, porque eles falavam que ele tinha uma idade mental de 30 anos, e não de 16, que ele era muito inteligente. Então, o limite penal, né, seria pelo teste de QI, né, não mais pela idade cronológica. Né. Então, quando eu vi isso daqui, eu falei assim, meu Deus do céu, a gente nunca sabe o que vai passar ainda nesse país, nesse mundo. Daqui a pouquinho isso aí vai estar servindo aí para pegar menores de idade, falando que eles têm uma inteligência, né, uma capacidade acima dos 18 anos, então ele vai poder ser julgado como se fosse adulto. Tá? Tudo que eu falei é fato, está totalmente comprovado, vocês podem... Tem vários livros contando essa história aí do César. Agora, alguma pergunta? Professor Itamar, depois o Arão. Obrigado, parabéns, Leandro, pela apresentação, muito bom. Só uma dúvida mesmo, e desculpa porque eu perdi o comecinho da sua apresentação, se você detalhou isso, me desculpe. Você estimou o Brain Age Gap pelo desempenho nos testes, certo? Então, tanto os indivíduos de teste quanto os de treino, eles foram selecionados a partir desses testes de performance cognitiva. Quem teve um score padronizado, médio, né, todos esses testes, eles que tiveram um desempenho ok para a idade, eles foram selecionados para fazer parte do treinamento e, consequentemente, o teste, a avaliação. Perfeito. Esses e os super-agers. Exato, né? Exato. E você mostrou o que foi a estimativa pelo modelo comparado à idade cronológica, né? Exato. E você tem a comparação do que foi a estimativa pelo modelo com a idade cerebral pelos testes? Assim, o quanto que o modelo efetivamente erra, entre aspas, certo, na comparação na idade cerebral do indivíduo? Perfeito. Essa é uma pergunta que a gente está já implementando, que, na verdade, a gente selecionou com base
dessa performance cognitiva, só que durante o treino, como a gente trabalhou pelo menos nessa primeira etapa, nessa versão, com um erro assimétrico, a gente acaba não tendo um controle tão grande em termos de performance cognitiva individual. Só que, posteriormente, o que a gente pretende é trazer um erro assimétrico para fazer esse controle a partir da performance cognitiva do sujeito. Tá bom? Boa tarde a todos, parabéns, Leandro. Excelente apresentação. Você tocou no final da sua apresentação num assunto que, enfim, você já até comentou pessoalmente comigo em relação ao Brain Twin, né? Você criar um cérebro virtual onde você pode fazer predições com base em alterações do comportamento, enfim, de estilo de vida. Você acha que é possível estimar, como pensando no Wells, o Wells é um banco riquíssimo de informação, principalmente estilo de vida também. Por exemplo, você mencionou de esporte, mas consumo de bebidas, existe alguns estudos mostrando até um efeito protetor de um consumo moderado de bebida, por exemplo. Enfim, é possível fazer uma predição desse cérebro virtual com base toda a história de estilo de vida dessa pessoa? Arão, muito obrigado pela pergunta. Isso é uma coisa que a gente está planejando ainda, tá? Mas, basicamente, nós dividiríamos essa parte do cérebro virtual em duas partes, tá? Seria um cérebro virtual destinado a essa parte funcional e estrutural, mas que ele tivesse uma ponte com uma teoria, digamos que de grafo, sabe? Então, o que aconteceria com o Brain Age Gap se ele começasse a fazer um esporte, tá? Como é que você teria essa performance em termos de bag modificada, tá? Mas eu não sei se eu entendi sua pergunta, mas sim, se você conseguir ter a trajetória desse indivíduo, assim, eu pensei até agora transversalmente, sabe? Como é que ele mudaria. Mas eu acho que nada impediria de fazer de uma forma longitudinal, tá? Eu acho que não seria um fator impeditivo. Mas considerando vários fatores, atividade física, sono, consumo de bebida, tabagismo. Sim, o número de features, no caso, número dessas alterações, esse comportamento do indivíduo, eu acho que o que mais afetaria o projeto em si seria na parte de computacional, sabe? Levar em consideração todas essas features num grafo, entre aspas, causal, eu chamaria de pseudo-causal, tá? Mas eu acho que o que mais iria afetar seria a parte de processamento computacional. Mas assim, eu acho que seria sim possível. Bacana. Parabéns aí, obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta? O Anônimo disse que foi um excelente trabalho. Obrigado, Anônimo. Agradecemos ao Anônimo. Tá bom. Então, aí tem a sua orientadora está dando aplausos, né? Nós vamos desconsiderar, tirar isso de ata, que não pode, né? É obrigação dela. Agora ela resolveu falar. Fala, Lê. Pode falar, Alessandra. Desculpa, só um adendo. A orientadora dele é a Maria, tá? Maria Otadui. Então tá bom. Porque senão ela fica brava comigo. Eu sou a clínica do Elza que dá o aporte aí, mas assim, os dois estão de parabéns pelo trabalho, né? E estamos aí. Quem quiser colaborações, parabéns. Perfeito. Obrigado. Para quem quiser pesquisar no Google aí a minha história, o nome dele, que com 16 anos foi preso, é César Benjamin. E vocês vão pegar aí uma parte da biografia, vai ser interessante essa questão aí da levar a maioridade legal por causa do teste de QI. Tá bom?
Então, confesso que eu nunca pensei nisso. pois é melhor não pensar mesmo, né? Estamos passando por tempos que eu nunca imaginei rever na minha vida. Então, Leandro, muito obrigado. Transmita a Maria, Alessandra, tá bom? Parabéns. Estamos encerrando por hoje, então. Tá bom? Muito obrigado.